E no auge da fúria, da angústia, no auge da violência, ela fez diversos disparos contra o marido. A atriz que interpretou a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo da Rede Globo assassinou o marido dentro de casa, providenciou socorro e fugiu do flagrante. Essa famosa atriz por 2 décadas na Rede Globo respondeu um processo criminal. Foi condenada, mas a pergunta que eu te faço: será que a condenação de uma mulher que mata o marido dentro de casa alegando violenta emoção teve o mesmo peso, teve a mesma pena de homens que matam a mulher também alegando violenta emoção? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Mas antes de eu te contar essa história, onde uma atriz que interpretava a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo mata o marido, quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal Na Cena do Crime com Jorge Lordello. Dá um like, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de histórias policiais. E no final, eu queria que você colocasse no comentário o seguinte: a pena criminal que sofreu essa atriz foi justa ou foi injusta? Dorinha Duval, nascida em 29 de janeiro de 1929. Ela foi inicialmente na sua carreira uma famosa vedete do teatro de revista. Nos anos 50, eleita 3 vezes consecutivas uma das certinhas do Lalau, lista do jornalista Stanislaus Ponte Preta. Depois de atuar no cinema, entrou para a televisão no final dos anos 60 na novela Verão Vermelho, em 1969, na Rede Globo. Sua carreira ganhou projeção no final dos anos de 1970, quando interpretou a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo por 3 anos consecutivos. Ela participou também da novela Irmãos Coragens, 1970, Minha Doce Namorada, 1971, e Selva de Pedra, 1972, antes de interpretar Dulcineia, uma das irmãs Cajazeiras, em O Bem Amado, em 1973. A famosa atriz da Globo Dorinha Duval, em 1965, conhece, nos estúdios Globo, o diretor famoso também Daniel Filho. Eles têm um rápido namoro e logo se casam em 1965. O casamento foi em Las Vegas. Rapidamente, Dorinha Duval engravidou. Em 1965, eles tiveram a única filha, Carla Daniel. Um fato interessante é que Dorinha Duval tinha 8 anos a mais que Daniel Filho. Mas o que nós levantamos, a minha produção resolveu entrar a fundo nessa história da Dorinha Duval, é que o relacionamento dela com o diretor Daniel Filho tinha problemas. Daniel Filho, após poucos anos, ou seja, 1976, resolve se separar de Dorinha Duval. Ou seja, o casamento durou 11 anos. No final, na separação, Daniel Filho alega que Dorinha Duval tinha problemas com alcoolismo e também problemas com possessividade extrema. Dorinha Duval não aceitou bem essa separação, ela ficou muito mal e naquela oportunidade atentou contra a própria vida. Dorinha Duval, depois de ter se recuperado de quase ter morrido, disse a seguinte frase, abre aspas: minhas perdas sempre foram muito sérias. Talvez por causa disso, eu tenha tentado contra a própria vida, quando Daniel Filho me abandonou e foi embora. Fiquei desesperada. Estávamos casados há 11 anos. Aquilo foi um baque. Eu não esperava. Tomei não sei quantos comprimidos e apaguei. Dorinha Duval se restabelece do final do casamento com o diretor Daniel Filho. E no ano seguinte, 1977, ela conhece um jovem
chamado Paulo Sérgio Alcântara, 16 anos mais novo que ela. Esse rapaz, muito bem apessoado fisicamente, era corretor de imóveis. Dorinha Duval se interessou pelo Paulo Sérgio. Começaram a namorar. E para tentar ajudá-lo na vida profissional, Dorinha Duval apresentou Paulo Sérgio para o diretor Carlos Manga, que tinha na época uma grande produtora de vídeo. E foi aí que Paulo Sérgio, trabalhando com Carlos Manga, passou a ganhar muito mais do que ele ganhava como corretor de imóveis. Mas a paixão foi repentina e muito grande, e nesse mesmo ano, 1977, o casal resolveu oficializar o casamento. Eu quero te colocar agora na cena aonde vivia esse casal. Dorinha Duval, grande atriz da Rede Globo, protagonizando grandes novelas. Paulo Sérgio trabalhando com Carlos Manga, mas aí que começam os primeiros problemas. Paulo Sérgio tinha contato com mulheres belíssimas da produtora de Carlos Manga, e foi aí que Dorinha Duval começou a passar a ter um ciúmes muito grande do Paulo Sérgio. Passou a acreditar que ele estaria, em tese, sem ter provas naquele momento, que ele estaria saindo e também se relacionando com as mulheres lindas da produtora aonde ele passou a trabalhar. A atriz Dorinha Duval, e aqui eu quero lembrar novamente que ela foi a pessoa que eternizou a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E veja bem, ela casa realmente no papel com Paulo Sérgio em 1977. E depois que ele começa a trabalhar com Carlos Manga, esse ciúme surgiu de uma forma muito forte. Passado 3 anos, ou seja, 1980, minha produção foi levantar, Dorinha Duval tinha exatos 51 anos de idade. Paulo Sérgio Alcântara tinha 16 anos a menos. 5 de outubro de 1980. Guarde bem essa data. O casal Dorinha Duval e Paulo Sérgio foram a uma grande festa no bairro do Leblon, zona nobre do Rio de Janeiro. E a festa rolava muito legal, ambos bebendo, e ela bebia muito, infelizmente. Mas o que aconteceu? Dorinha Duval, no dia seguinte, ela teria que viajar para Belo Horizonte, onde ela teria que gravar cenas para uma novela da Rede Globo. E foi aí que ela insiste com o Paulo Sérgio: olha, a festa está ótima, Paulo, mas nós temos que voltar para a nossa casa no Jardim Botânico, pois amanhã eu levanto cedo e ainda tenho que fazer as malas. Paulo Sérgio, chateado, ele queria ficar na festa, era um ambiente de televisão, ele teve que aceitar e eles retornaram. Eles voltaram para a residência do casal no bairro do Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Mas agora, presta atenção no que aconteceu. Eu vou te colocar na cena do crime, pois aconteceu uma morte naquela casa. Entenda que ao chegarem no lar, aonde o casal vivia, e nessa época, Dorinha Duval, 51 anos, Paulo Sérgio, 35 anos de idade, Paulo Sérgio ficou no quarto do casal e Dorinha Duval foi para um quarto ao lado, onde ela guardava suas roupas, tinha um closet, e ela arrumava a mala para viajar no dia seguinte para Belo Horizonte. Mas em dado momento, Paulo Sérgio chama a Dorinha Duval e ela resolveu parar o que estava fazendo e ir em direção ao quarto onde estava o seu marido, que ela amava de paixão. E chegando no quarto, ela encontra Paulo Sérgio Alcântara deitado na cama, somente de cuecas, e ela interpreta que ele queria fazer naquele momento amor com ela. Mas entenda que a interpretação foi totalmente errada e foi aí que começa uma discussão acalorada do casal. E Paulo Sérgio teria dito para a Dorinha Duval, gritando: "Você é uma velha, não quero mais nada com você, Dorinha." Mesmo humilhada, Dorinha Duval teria tentado contornar aquela situação e disse ao marido: "Olha, eu vou fazer, eu te prometo, algumas cirurgias plásticas para ficar
com o físico do jeito que você deseja. E nesse ponto da conversa, Paulo Sérgio teria dito o seguinte: não adianta plástica não, eu gosto de menininha nova, não quero uma bruxa remendada como você. O bate-boca estava tenso demais. Paulo Sérgio se levanta da cama e começa a estapear Dorinha Duval. Dorinha Duval, extremamente fragilizada com toda aquela situação e imaginando que seria o fim do casamento, ela diz a Paulo Sérgio: eu vou me matar se você me largar. E nessa hora, nesse momento, Paulo Sérgio diz: olha, Dorinha, é uma ótima ideia que você teve. E aí, Paulo Sérgio teria dado outro tapa na cabeça de Dorinha, que corre naquele quarto extenso, chega perto ao armário e no gaveteiro pega a arma de fogo de propriedade do seu marido. E no auge da fúria, da angústia, no auge da violência, ela fez diversos disparos contra o marido. A polícia carioca constatou que Dorinha Duval atirou por 6 vezes contra Paulo Sérgio. Ela utilizou um revólver calibre 38, capacidade para 6 tiros, e a raiva, a fúria era tanta que ela descarrega todos os tiros em direção a Paulo Sérgio. Paulo Sérgio foi atingido por 3 tiros, um na região do tórax, um no baço e um na região do abdômen, vindo a falecer em seguida. Deixa eu explicar para você o que aconteceu na cena de morte naquele quarto. Na verdade, Paulo Sérgio não morre no quarto. Ele leva 3 tiros, cai todo ensanguentado e estava agonizando. Dorinha Duval, quando volta em si, ela chama o corpo de bombeiros naquela oportunidade, mas ela sai daquele local e vai para uma casa de um amigo. Mas por que ela sai do local? A minha conclusão é que ela quis fugir do flagrante delito. Paulo Sérgio foi socorrido com vida, levado ao hospital, operado e, após algumas horas, entrou em óbito. Dorinha Duval ficou sabendo da morte do marido na casa desse amigo, mas ela não se apresenta na polícia naquele momento, pois sabia que seria presa em flagrante. Após 2 ou 3 dias, ela comparece à delegacia de polícia na região do bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, com seu advogado para dar as suas explicações. Na data do interrogatório de Dorinha Duval, que aconteceu em 7 de outubro de 1980, estava na sala o delegado e também o detetive Arruda. O detetive Arruda comentou o seguinte para a Dorinha Duval: olha, nós levantamos algumas provas que a senhora teria tentado matar o seu marido 20 dias antes de ter praticado o homicídio. Dorinha Duval negou ter praticado a tentativa de homicídio, mas confessou plenamente a morte do seu marido quando do retorno da festa do Leblon para a casa deles no Jardim Botânico. Passado alguns anos, chegou o dia tão esperado por todos naquela oportunidade no Brasil. Era o julgamento de Dorinha Duval no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Dorinha Duval contratou um dos maiores advogados da época, Dr. Clóvis Sayone, que alegou que ela sofreu uma série de traumas na sua vida passada, ou seja, infância e adolescência, e arrumou como testemunhas de defesa que foram no tribunal depor a favor de Dorinha o humorista Chico Anísio e o ator Paulo Goulart. No final, os 7 jurados, as 7 pessoas do povo, condenaram Dorinha Duval pelo homicídio contra o seu marido, Paulo Sérgio Alcântara. A pena determinada pelo juiz de direito criminal foi de apenas 6 anos de prisão. Mas ela não foi para um presídio regime fechado. O juiz determinou que ela começasse a cumprir a pena em regime semiaberto. E naquela oportunidade, o juiz determinou: você pode trabalhar, você vive a sua vida, mas à noite você tem que se recolher à casa de um albergado, dormir
Ou seja, o regime semiaberto, ela trabalhava de dia ou passeava de dia e à noite dormia num determinado local determinado pela justiça. E após 9 meses no regime semiaberto, ela consegue a progressão de regime, vai para o regime aberto, ou seja, estava totalmente livre para viver a vida que bem quisesse. Em 2022, Dorinha Duval lançou um livro chamado Em Busca da Luz, Memórias de Dorinha Duval. Nós tivemos acesso a esse livro e, lendo o que ela escreveu, a gente pegou um trecho que eu gostaria que você refletisse sobre isso. Abre aspas. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e nunca ter de repetir aqueles disparos, nunca ter que acreditar que eu seria capaz de tirar a vida de alguém, ainda mais de um amor, por quem eu tinha uma paixão tão profunda. Dorinha Duval está viva, tem 96 anos e mora atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu queria agora saber a sua opinião. Você acha que a condenação, a pena contra a Dorinha Duval foi justa? Ela pegou uma pena de 6 anos. Você acha que ela teria sido beneficiada por ser mulher e em violenta emoção matou o marido? Qual a sua opinião? Mas eu quero levantar essa reflexão, pois praticamente no mesmo ano, e eu já contei essa história aqui no Na Cena do Crime, você vai assistir aqui em cima, olha, a história de Lindomar Castilho, o rei do bolero, que praticamente no mesmo ano mata a sua ex-mulher, a Eliane de Gramont, e a pena dele foi de 12 anos, e ele cumpriu 12 anos praticamente inteiros em regime fechado. Ou seja, nós temos duas condenações, uma de um homem que mata a ex-mulher e a outra de uma mulher que mata o marido. Penas diferentes. Qual o motivo? Queria saber a sua opinião aqui nos comentários. E olha, também não esquece, hein? Me segue aqui no canal Na Cena do Crime com Jorge Lordello. Dá um like, ativa o sininho de notificação. Compartilha essa história, que é a história da Dorinha Duval, a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, com as pessoas que você sabe que vão gostar de relembrar um pouco dessa verdadeira tragédia de uma atriz tão famosa como foi Dorinha Duval.